Vou voltar então, pessoal. Bom, então a gente acabou de ver, né, que é possível colocar constraint tipo not null, né, constraint do tipo unique, constraint do tipo primary key, constraint do tipo foreign key e constraint do tipo check. Correto? Até aí tranquilo com esse tipo de constraint? Tranquilos? Existe uma constraint chamada default também aqui, ó. Define o valor padrão de uma coluna quando não for especificado nenhum valor. Um null implícito aí. Pode ser utilizado funções de linhas como sysdate ou user. O user aqui, pessoal, é um comando interno, é uma função interna que o Oracle tem. Quando você está conectado, por exemplo, com algum tipo de usuário, ó, se eu der um user aqui, select user from dual, por exemplo, qual vai ser o meu usuário aqui? Banco 1. Então, vamos supor que você queira fazer o quê? Um log, uma procedure que faça log de tudo que está sendo feito dentro do seu banco. Você consegue utilizar essa, entre aspas, função, né, ou variável, para justamente você pegar. Por isso que é importante, cada usuário físico tem um usuário virtual criado aqui dentro do banco. Se você colocar, por exemplo, que 3, 4 usuários têm acesso a sysdba, você nunca vai saber quem é o cara que está fazendo de verdade os comandos. Se cada um dos usuários tiverem seus nomes com o poder de sysdba, cara, você consegue fazer auditoria muito legal dentro do banco. Se você quiser pegar o cara, você pega. Tá? Então, isso é muito importante. Quando a gente tem essa parte de segurança, nenhum usuário tem acesso ao outro. Tá? Só ao seu e acabou. Então, aí você pega, cagada do cara lá que fez a besteira. Tá? Isso é a mesma coisa para sistema. Né? Nunca um usuário ele pode pegar e roubar a senha do outro. Não podem usar o nome de outra coluna como referência, o valor padrão precisa ter o mesmo do tipo da coluna. Então, assim, eu consigo fazer um default na coluna que eu quero. Vamos supor que eu não passe um determinado tipo de valor, e ele já auto-preencha com algum valor pré-determinado. Nesse caso aqui, ó, create table, test default. Ó. Então, a gente está criando uma tabela aqui, ó, test default. Insert into test default id, values 1. Vocês estão vendo que a minha tabela tem o id aqui, não tem? Mas tem a data? Eu estou passando a data aqui no insert, ó. Não, né? Se eu não estou passando, mas eu estou falando aqui, ó, um date, tá? É do tipo date, default sysdate. Então, se eu não estiver passando nada para essa coluna, por padrão vai ser preenchida a data do sistema. Tá? Insert into, ó. Insert into, ó. Tô passando. Somente o valor, ó. Ó o values aqui, ó. Insert into. Mas, na hora de eu dar um select aqui, ó, nessa tabela, ó, aqui, ó, o ID que eu estava passando e a data que veio por default, que veio por padrão. Eu não dei aqui, ó, a data no values, ó. Cadê? Não tem. Correto? Mas na criação da tabela nós fizemos esse tipo de constraint aqui, ó. Default sysdate. Não entendi? Exatamente, já é mais um pedacinho do programa. Isso é para controlar a pessoa que fez lá a besteira, qual é a data e a hora que ele fez a besteira. Sem o cara saber. Pode ser feito dessa forma. Uma tabela de log. Dá para retornar essa data como horário também? Dá. Quando você dá um sysdate, lembrem-se que é o seguinte, é a data e horário. Só que por padrão ele só mostra a data, mas por formatação você consegue. Pode criar um campo para Se você pode criar um campo, dá, cara, dá para fazer. Dá um trabalhinho, mas dá para fazer.
Se fosse uma tabela de auditoria. Sim, sempre. O problema de tabela de auditoria é que ela infla de dados. Aí realmente você tem que estar esperto de estar limpando ela sempre de tempo em tempo. Banco, tipo Bradesco, Itaú, os caras têm log de até quem consulta o dado. Eles sabem quem é que está entrando na conta tal para consultar. Então os caras têm log de tudo mesmo. Tá? É possível, por sistema é possível fazer tudo isso daí. Dá trabalho, é óbvio que dá. E ele tem que realmente, como é um insert que está sendo feito para cada consulta, imagine isso daí. Tá? Então são tabelas grandes de log que os caras têm lá assim. Bom, criando uma tabela com subquery. A subquery, pessoal, a gente chegou a ver um pouquinho, não chegou? É uma query dentro de uma outra query, né? Quando a gente tem esse tipo de exemplo aqui, ó, tá? Na verdade ele é muito simples. Create table é o comando que a gente viu para criar tabela. Nome da minha tabela, test subselect. As, ó, select employee, first name, hire date, salary vezes 12, from employees, where department igual a 90. A gente não vai conseguir rodar esse cara aqui, por quê? A gente está no banco 1. Esse cara aqui, o employees, ele é do banco HR. Então, o banco 1, o usuário banco 1 não tem direito de acessar o banco HR. Tá? Por padrão ele não tem, a gente teria que dar. Mas poderíamos conectar no HR e fazer isso daqui, ó. Tá? Isso daqui é uma select e ela provavelmente vai rodar. Por quê? Porque tem departamento aí de 90. Isso é certeza. Ele vai me trazer uma quantidade de registros, não vai? 10 registros, 15 registros. Beleza. Ele está fazendo o que aqui, ó? Baseado nesse retorno da minha select, ele está criando essa tabela aqui, ó, com todos os dados e todos os campos e todos os dados dessa select aqui. Tinha. Eu só pedi para vocês se atentarem aonde? Nesse cara aqui, ó. Se a select deu certa, esse cara aqui vai dar. Por isso que eu coloquei bem tracejado lá. Se atentar a select. Meu, era para vocês verem se a select estava certa. Select estava certo? Cara, o comando de cima do create vai dar. Certeza. Tá bom? Então, isso daqui te economiza o quê? Tempo. Você não precisa criar uma tabela com uma estrutura para depois inserir dados nela. Você já cria inserindo dados. Tá? Economiza-se muito tempo com esse tipo de recurso. Exatamente. Tá? E depois a gente pode dar um desk nela, ó, que a gente vai ter o quê? A mesma estrutura que a gente tinha na Employees. Vamos pegar e conectar aqui, ó. Quer ver? Acho que esse cara aqui está aberto. Eu acho. Acho que esse cara aqui é da... Oi. Isso. Vocês vão pegar e vão adaptar aquilo lá. Vamos pegar e colar esse cara aqui, ó, que eu acho que é mais legal. Aqui eu estou conectado no HR, tá? Ó, select employee ID, first name, hire date, ó. Beleza, ele me retornou 3 linhas, me retornou? Não existe essa tabela teste subselect, existe no HR? Não, a gente vai criar agora, ó. Create table test subselect as, e aí eu tenho a select que eu tenho. Eu vou dar o rodar aqui, ó. Vou dar o executar. Beleza. Agora eu consigo dar select nesse cara aqui, ó. Teste subselect. Select. Asterisco from. Teste subselect, ó. Ó a tabela ali. Já existe, com os dados selecionados. Se eu der um desk nela para a gente ver a estrutura, ó, tem exatamente a estrutura de quem? Da Employees. Não mudou nada. Ó. Até o not nu do hire date ali, ó, ele veio junto. Tá? Então, em vez de eu criar uma estrutura para depois dar um select, para depois dar um insert, não. Já faço tudo de uma vez só. Nesse caso aqui. Tá? Bom, se eu tenho o comando create para criar, o alter vai fazer o quê? Se eu tenho o comando create para criar, o alter vai fazer o quê? Alterar.
ele vai fazer o alterar. Atenção, pessoal, a gente agora está mexendo com estrutura, tá? O alter, na verdade, a alteração não é de dada, é de estrutura de tabela. Tá? O update é para a gente atualizar os dados, né? O alter, alterar a estrutura de tabela. Beleza, para alterar estrutura de tabela, mais uma vez, bem tranquilo aqui também, ó. Já temos teste default? Não, não temos, né? É aquele cara daqui, ó. Ah, o teste default a gente tem. Ó, oi? É comum, é bem comum. Geralmente, quem realmente está fazendo as tabelas vai usar dessa forma, de pegar e começar a fazer a criação por script mesmo. Qual que é a vantagem de você criar por script e não criar por objeto? Que essa ferramenta também tem. Na verdade, existe uma outra ainda para desenhar a tabela, que seria essa daqui, ó, a Data Modeler. Esse cara aqui, você desenha as tabelas para ele pegar e gerar os códigos. Tá? Esse daqui é mais para manutenção e desenvolvimento mesmo, o SQL Developer que a gente tem. Tá? Quando a gente está desenvolvendo, obviamente, os nossos códigos depois começam a ser o quê? Reutilizados. Tá? Vai ter função que a gente vai fazer, que a gente não vai ficar fazendo sempre, lembrando sempre dela. Você já fez uma vez. Então, você começa a reutilizar esse mesmo código em vários outros locais. Fazendo script, vocês têm o quê? Documentação disso daí. Fonte. Se vocês fizerem objeto, já era. Saiu da empresa, você perdeu o que você tem. Né? Perdeu o código, na verdade. Bom, nesse caso aqui, ó, nós já temos, né, a nossa tabela teste default. Select asterisk from teste default. Ela vai me retornar aqui, ó, o ID e a data. Correto? Eu quero fazer uma alteração de tabela de quem? Justamente nessa teste default. Modify user nome underline user varchar de 20 not null. Eu tenho nome underline user ali? Não tem. Ele está querendo modificar. Vai dar certo? Não, né? Se eu não tenho ela ainda, não tem jeito de eu modificar. Não existe esse campo ainda. Correto? Bom, eu tenho que fazer primeiro esse cara aqui, ó. Alter table, teste default, add nome user varchar 2 de 30. Aqui o que a gente está fazendo? Adicionando uma nova coluna na nossa tabela. Beleza? Então, ó, agora aqui, beleza, fizemos a alteração. Se a gente der aqui um select, ó o nome user ali, ó, tá? Esse cara aqui, update, teste default, set nome user igual a user. O que a gente está fazendo? O user não é uma função que a gente acabou de ver, que pega o usuário da sessão? A gente está pegando o usuário da sessão e colocando aonde? Dentro do campo user, nome user aqui, ó. Desse campo que a gente acabou de criar. Vamos fazer o update, então, desse cara aqui, ó. Fizemos o update, vamos fazer um select. Default user. Daria para fazer. Vai funcionar. O default você consegue. Com o default user você consegue. Se eu criar uma note no pode pôr. Então, como ela já está criada, a tabela já está criada, inicialmente você não consegue colocar ela como not null. Não, porque já tem nulo. Na hora que você criar, ela vai ser nulo. Você pode preencher ela totalmente para depois fazer um modify not null. Aí dá. Eu posso preencher ela antes dela? Não. Cria a tabela com nulo, correto? Faz o update para preencher todos os dados nela. Para depois tornar ela not null. Aí, beleza. Aí você consegue pegar e cobrir isso daí. Tá bom? Agora aqui, ó. Alter table, test, modify, user, varchar 20, not null. Aqui, ó. Depois que a gente pegou e deixou ela totalmente preenchida de dados, exatamente. Agora eu quero transformar ela como not null. Agora ela transformou, alterado. Beleza? Só que eu quero renomear. Isso daqui no SQL Server às vezes é um saco. Mas no Oracle é mais fácil. Alter table, test default, que é a minha tabela. Rename column, nome user para nome user 2. Ó, eu quero renomear.
Beleza, vamos vir aqui, ó, renomeou. Mas quando tiver chave estrangeira? Se tiver chave estrangeira, você vai ter que desligar as chaves estrangeiras, renomeia e depois liga as chaves estrangeiras. Todas. Todas que tiverem dentro. Daí a vantagem de você ter o código na mão ali, ó, o scriptzinho. Porque se você for fazer isso daí na hora, cara, é certeza que dá errado. Mas se você colocar uma tabela em produção, O problema de tabela em produção é o seguinte, quando você faz esse tipo de alteração, o que acontece? A sua tabela inteira, ela trava. Então, se você tiver 1 milhão de registros e 100 mil usuários conectados, você não vai conseguir fazer isso daí em produção. Por quê? Porque o bloqueio do objeto é toda a sua tabela. Enquanto tiver o usuário acessando a tabela, ele não consegue fazer esse cara. Tá? No SQL Server também tem esse mesmo problema. E aí, o que você faz? você vai abrir o lugar. O horário da meia-noite às 3 é um horário bom para manutenção em banco, pessoal. Só um instantinho, por favor. Então, pessoal, não tem muito jeito. Quem trabalha com base de dados, muitas coisas não dá para fazer online. Realmente você fica preso nessa parte do período do quê? De janela. Às vezes o seu período de janela é muito curto. Imagine, por exemplo, o período de janela de sistemas de e-commerce, que não pode parar. O que você faz? Ó, que difícil, né? É uma situação muito gostosa essa daí. Você vai ter que ter um período de janela de qualquer jeito. Geralmente você vai ter que pegar, tirar uma estatística de qual é o período que você tem menos prejuízo. Prejuízo você já vai ter, isso daí é inevitável. Mas você vai ver lá que o horário das 3 às 5 da madrugada é o que menos tem. Então você vai pegar, parar o banco, fazer a manutenção nesse período e voltar ao sistema o mais rápido possível. Tá? Infelizmente, é desse jeito. Tem alguns lugares que trabalham com sites controlados, espelhos, então eles redirecionam as transações para um lugar, processam aquele cara enquanto você está fazendo manutenção aqui. Depois sincroniza os bancos de dados novamente,
Você para esse cara, ergue esse cara novamente, faz a manutenção do outro, e aí você não perde nada de informação. Por isso que eu falava, já pensei. Dá. Lateral a estrutura de uma forma que você não consegue replicar. Então, estrutura é complicado. Quando você tem replicação de estruturas, pessoal, você tem que tomar muito cuidado, tá? Mas muito cuidado mesmo, por causa dos tipos de dados principalmente. Geralmente eles vão ser diferentes, então você precisa tomar um pouquinho aí de precaução, tá? Mas enfim, não deixa de ser manutenções que a gente precisa fazer. Não tem o que fazer e, faz parte da nossa vida isso daí, tá? Bom, aqui a gente tem o que então? A alteração, correto? De renomear e tal. Existe um cara que se chama o quê? Drop. Então, create, cria, o alter, altera, e o drop faz o quê? Apaga, tá? Apaga realmente o objeto. Serve para eliminar uma tabela com todos os seus dados, seu índice. Então, se eu tenho 1 milhão de registros, se eu der um drop na tabela, já era, os 1 milhão vão embora. Se eu tenho 10 índices para aquela tabela, já era. O drop vai lá e vai tirar fora os 10 índices também. Tá? Ele não tem muito dó, não. E ele não é um produto Microsoft. Aliás, até o SQL Server nessa parte ele não faz muita coisa, não. Se você der um drop teste default 2 aqui, ó, ele vai falar o quê? Ah, nesse caso aqui não existe. Ué, por quê? E aqui... eu renomeei, né? Então vamos lá, renomear aqui primeiro. Beleza, ela existe agora, ó, vamos dar select nela. Legal. Drop table, já era. Ele não pergunta se você quer realmente excluir a tabela. Você deu o comando, ele tem condição de executar, ele vai executar e aí realmente já era. Para o SQL Server, isso daqui, como que se opera? Só com backup. Se você tem os backups certinhos, feitos, planejados, restaurados, testados, você consegue salvar dessa catástrofe do drop dessa forma. Backup. E fazer devidamente o seu restore. No Oracle, na versão mais ferrada dele, tem um comandinho ali, ó, para você pegar e restaurar um cara que foi dropado. No Oracle tem isso daí. Só que você vai pagar caro por esse recurso, que é o tal do flashback. No nosso Oracle, é óbvio que não tem. Tá? É o Oracle de graça, o mais pobre de todos. A gente não vai conseguir fazer o flashback aqui. Mas veja na internet. Tá? Depois de um drop ainda, o Oracle consegue pegar e salvar os seus dados. Por causa da estrutura dele por baixo, tá? Ele consegue restaurar isso daí. É muito legal, mas é muito legal mesmo. Tá? Por isso que o Oracle, quando a gente compra ele, na verdade, você paga por esses recursos, não é por armazenar, é pelos recursos realmente que ele tem para restaurar o seu banco de dados o mais rápido possível. Tá? Beleza. Pessoal, aqui vai ter um exercício, tá? Basicamente, vocês vão pegar o script que vocês têm logo lá no início que a gente deu e vocês vão adaptar agora para isso daqui, ó. Vocês vão simplesmente copiar aquilo, adaptem e depois vocês vão começar a fazer o quê? Os creates que vocês começaram a ver hoje. Os tamanhos basicamente são os mesmos, não precisa mudar, porque são poucos dados que a gente tem. Tá bom? Isso daqui seria o exercício, então, de hoje. Aí, ó. Para treinar. Fazer tabela, fazer as table space, criar o usuário, dar permissão, criar as tabelas, criar foreign key, primary key e fazer alguns inserts com os commits. Fazer um comando. Oi? Fazer um script que faz tudo isso. Um script que faça tudo isso daí. Até a parte de criar o table space. Até a parte de criar os table space. Tá? Tá lá, é no início mesmo, vocês vão pegar bem no início que a gente viu aqui, ó, logo bem no início. Você pode assinar. Ó, é esse cara aqui, ó. Eu posso criar um table space a partir do também? Não, um table space não dá para ser dentro de um outro table space. Você vai ter que rodar lá no SQL Plus, tá? Ou, deixa eu ver se vocês conseguem entrar como system aqui, ó. Vamos tentar entrar como system em vez de banco 1, né? Vou dar uma nova conexão aqui. Show menos.
Oracle fconfig. Vamos ver, no meu caso é o 10.56.190. Então vamos lá. System, sysdba, Oracle 10.50.6191, 10.50.6190. Vou dar um testar aqui, ó. Não consigo com System. Aliás, System, né? Oracle. Teste. Não consigo. Ele está me dando aqui que o password foi expirado, né? Do System. Espera aí, então. Exit. SQL plus barra sysdba. Alter user system. Alter user system. Como que é o comando? Espera aí, 10.56. Pior que não está nem aqui. Modified by Alter User System. Modified by Oracle Account Unlock. Alter User System Modified by Oracle Account Unlock. Ponto e vírgula. Alter User System Modified Account Unlock. Error missing valid or invalid option. Alter User System Modified by Modified tá certo? Account Unlock. O que eu estou esquecendo aqui? Vamos ver. Alter User System. Aqui eu já estou esquecendo alguma coisa, sei lá, então. Alter User System Modified by Oracle, que é a senha Account Unlock. Account Unlock. Cara, Alter User System Identified by, aqui ó, não é Modified by, caramba. Alter User System Identified by Oracle Account Unlock. Beleza, o usuário alterado. Agora a gente vai tentar conectar por aqui, ó. System, minha conexão. System. Oracle. Vou colocar aqui o 10.50.6.9. Vou dar um teste. Opa, sucesso. Save. Connect. Beleza, nessa conexão aqui eu estou como System. Aí eu conseguiria dar agora o comando por aí. Tá. Beleza? Ó, então o comando aqui para quem quer destravar o System é esse cara aqui. Tá?
Tudo bem aí, pessoal? Bom, e aí vocês conseguiriam executar todo o comando agora a partir aí dentro do SQL Developer. Aí não precisa entrar no SQL Plus e tal para fazer, tá? O legal do SQL Plus é o seguinte, se vocês colocarem o arquivo .sql e salvarem na área de trabalho do Oracle aí do Linux, dentro do SQL Plus, vocês conseguem colocar o arroba, o nome do seu arquivo .sql. Ele já executa tudo sozinho, de uma vez só. Para dropar, dropa o table space. E aí o nome da sua table space, é isso mesmo. Já apaga tudo. Você tem que estar conectado como system, é o cara que consegue fazer isso daí. Vai. Beleza, é isso mesmo. Beleza? O que mais? Pessoal, eu vou deixar aí, isso daí eu vou deixar lá na intranet, tá? Isso daqui, na verdade, é a criação de um table space no modo gráfico, tá? O Oracle ele tem também, é óbvio. É feito em Java tal, né? Ele tem um cara que se chama Apex. Para você acessar o Apex, você vai digitar o número do seu servidor aqui, ó, no browser. Você vai digitar o número IP, 2.8080 porta /Apex, tá? Esse Apex vai abrir aqui, ó, Oracle Application Express. Ele vai pedir uma workspace. Provavelmente você vai colocar default, se não me engano, tal. Vai colocar o username, ou admin, ou system, depois a senha. E aí aqui, ó, ele vai pegar e você vai pegar e vai fazer o quê? Pode manipular suas table space por aqui também, tá? Lógico, é o modo gráfico desde daqui do Oracle. Não é tão intuitivo quanto os produtos da Microsoft, tá? A gente demora um pouquinho para pegar e ver realmente. Eu vou deixar lá. Aí isso daqui eu vou deixar lá na intranet, isso daqui eu não vou passar, tá? Mas no código realmente você vê o que você está fazendo. Eu pelo menos acho que vale mais a pena quando a gente está aprendendo, tá? Como é que é o negócio lá de se você criar o seu script inteiro no arquivo .sql, você salva dentro da pasta Oracle, dentro do home Oracle ali, ó, no Linux. Não, tem que ser no home. Senão você vai ter que passar aqui, ó, a área de trabalho inteiro. Se você já tiver dentro do home do Oracle, que é o diretório padrão dele, do usuário Oracle, você consegue pegar e executar aqui. Você coloca arroba e o nome do seu arquivo .sql e já faz tudo automático. Isso daí dá para fazer muita coisa. Tudo bem aí, pessoal? Sim? Vou até chamar.